Para resgatar sua noiva, o homem rico convidou o estranho para o seu casamento, mas um mês depois ele recebeu uma ligação da polícia. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Roberta aplicou os freios suavemente, havia uma curva acentuada à frente, logo antes de uma ponte. Dado o perigo potencial, ela decidiu reduzir a velocidade. Roberta não era uma motorista experiente e preferia não correr riscos desnecessários. Além disso, ela se casaria em um mês. Foi seu noivo quem lhe presenteou com esse carro. Não um novo, mas um usado em boas condições. Claro, eu não me importo com um carro velho e sou muito grata por isso, disse ela quando ele lhe mostrou o carro. Mas por quê? Se o problema é dinheiro, posso ficar sem carro por enquanto. Não é pelo dinheiro, respondeu João suavemente. Não vejo sentido em comprar um carro novo quando um usado, em boas condições, pode ser adquirido por muito menos. Além disso, você acabou de tirar sua carteira. Se algo acontecer, você não se sentirá tão mal por danificar este carro como se fosse um novo. Você está insinuando que eu não estudei o suficiente? Roberta fingiu-se ofendida. Não, de jeito nenhum, riu João. Eu me lembro de como era ser um iniciante. Uma vez que você estiver mais confortável, podemos considerar um carro mais novo. Sim, acho que você tem razão, concordou Roberta. Os argumentos de João eram racionais, e seu estilo de vida frugal, enraizado em uma filosofia de economia prudente, era uma das razões pelas quais ela o havia escolhido entre outros pretendentes. Embora João garantisse que não havia problemas financeiros, ela sabia que a verdade era mais complexa. Ele tinha dinheiro, mas não era prudente gastá-lo em compras extravagantes, especialmente agora. Durante anos, João havia desenvolvido seu próprio negócio, o que exigia um investimento substancial, inclusive financeiro. Claro, de certa forma, era mais fácil para ele do que para outros. Ele conseguiu o dinheiro para abrir seu negócio com a ajuda de seus pais, que eram empresários de sucesso. Além disso, eles puderam lhe dar alguns conselhos valiosos. Mas isso foi o fim da participação deles no negócio de seu filho favorito. Desde a infância, ele foi ensinado a ser independente. Roberta vinha de uma família modesta, mas não pobre. Seus pais eram gerentes intermediários que ganhavam uma renda decente e não tinham ambições de iniciar seu próprio negócio. Roberta seguiu o caminho deles, trabalhando em várias empresas e fazendo algum progresso na carreira antes de conhecer João. Durante o relacionamento deles, João lhe ofereceu um cargo em sua empresa, não apenas qualquer cargo, mas como sua parceira. Absolutamente não, ela recusou firmemente. Eu não tenho experiência para um papel tão importante. Nem eu tenho muita, rebateu João. Estou aprendendo à medida que avanço. Mas você tem algum conhecimento dos seus pais e experiência em administrar seu próprio negócio? Eu simplesmente não estou pronta para isso, ok? Que tal isso? Você entra na empresa no mesmo nível em que está agora e aprimora suas habilidades e conhecimentos até estar pronta para ser uma parceira completa. Se algo acontecer comigo, quem melhor para administrar o negócio do que minha esposa? Não diga isso. Nada de ruim vai acontecer com você, retrucou Roberta, que era um pouco supersticiosa. E agora Roberta estava indo para a casa do trabalho. Seu noivo, como de costume, permanecia no escritório com mais trabalho a fazer. Esse foi o principal motivo pelo qual Roberta havia tirado sua carteira de motorista e precisava de um carro. Sem ele, ir do escritório na cidade para a casa de campo não era muito conveniente. De repente, Roberta sentiu que algo estava errado. Ela precisava fazer uma curva à direita, mas, apesar de seus melhores esforços, o carro continuou seguindo em linha reta. A grade da ponte, que parecia fraca demais, já estava à vista. Era evidente que a grade não aguentaria o peso do carro, mesmo a uma velocidade lenta.
Tomada pelo pânico, Roberta não conseguia compreender o que estava acontecendo. Em desespero, ela pressionou o pedal do freio até o fundo, mas era tarde demais. O carro bateu na grade e caiu no rio, afundando lentamente, como em câmera lenta. Sobrecarregada pelo impacto, pelo estresse ou por uma combinação de ambos, ela perdeu a consciência. Um engarrafamento começou a se formar na margem, à medida que os espectadores paravam e saíam de seus veículos. Uma multidão gradualmente se reuniu na ponte, assistindo a tragédia se desenrolar com um sentimento de impotência. Todos queriam ajudar, mas ninguém sabia como. Não deveríamos chamar uma ambulância, alguém sugeriu. De que adianta uma ambulância? Precisamos dos serviços de emergência, retrucou outra pessoa. Os paramédicos não vão mergulhar na água gelada, vão? Até eles chegarem, ela já terá se afogado. Por que ninguém chama ajuda? Pelo amor de Deus, se você é tão esperto, por que não chama alguém? Chamaram tanto os resgatadores quanto os médicos, mas era dolorosamente claro que eles não chegariam a tempo. Um carro vermelho brilhante estava afundando cada vez mais na água, levando a mulher ao volante consigo. O tempo estava se esgotando. Ninguém na multidão sabia de onde havia vindo o homem em roupas sujas e rasgadas. Ele não havia chegado de carro. Antes que alguém pudesse reagir, ele descartou sua jaqueta velha e, sem hesitação, mergulhou na água fria. Quando o misterioso estranho alcançou o carro, ele já estava completamente submerso no rio turbulento. Então ele mergulhou. A multidão parecia prender a respiração junto com o homem corajoso. O barulho cessou instantaneamente, e um silêncio estranho envolveu a cena. 1 minuto passou, depois o segundo, o terceiro, e finalmente a cabeça do homem valente apareceu acima da água, fazendo movimentos poderosos com os braços. Ele claramente estava arrastando algo pesado atrás de si. A tensão da multidão, que havia momentaneamente diminuído, ressurgiu com intensidade renovada. A incerteza pairava no ar, pois não se sabia se a mulher ainda estava viva ou se o homem apenas havia facilitado o trabalho dos serviços de resgate ao retirar seu corpo. Ignorando os espectadores, o herói chegou à margem e gentilmente colocou a mulher no chão. Ele imediatamente começou os esforços de ressuscitação. Após alguns segundos tensos, Roberta tossiu, cuspiu água e abriu os olhos. Ela só conseguia olhar para seu salvador com uma gratidão atonita, expressando seu agradecimento sem palavras. Quando a ambulância finalmente chegou, a multidão que se reunirá perto da ponte explodiu em aplausos e gritos jubilosos. Em meio ao caos, o misterioso homem que havia ajudado desapareceu sem que ninguém notasse, deixando para trás sua jaqueta surrada. Roberta foi levada às pressas para o hospital. Algumas horas depois, seu noivo chegou. Os médicos o informaram sobre o incidente. Ele se culpava pelo acidente, sabendo que a falha do carro, que ele havia negligenciado ao comprar, provavelmente era a causa. E tudo por causa do meu desejo tolo de economizar dinheiro, pensou, cheio de culpa. Deveria ter comprado um carro novo com garantia para minha amada, ou pelo menos, não deveria ter economizado em um diagnóstico adequado. Em vez disso, acreditei no proprietário anterior, que afirmou que o carro havia sido recentemente revisado e estava sem problemas. Ao ver Roberta, João exclamou: "Querida, como você está se sentindo?" "Estou bem agora", ela respondeu calmamente. Os médicos dizem que é um milagre eu não ter sofrido ferimentos graves na queda. Poderia ter terminado muito pior se não fosse pela ajuda de um estranho gentil. Quem era ele? Perguntou João. Ele deixou algum contato? Devemos agradecê-lo. Eu não sei. Ele parecia um vagabundo. Não deixou nada. Na verdade, saiu tão rápido que até esqueceu suas coisas. Pobre homem. Então, ainda mais motivo para encontrá-lo, disse João com confiança. Se ele é um vagabundo, deve precisar de ajuda também.
Conhecendo a teimosia de seu noivo, Roberta não discutiu com ele. De sua perspectiva, não valia a pena incomodar o homem que deixara claro que não queria atenção. No entanto, mudar a opinião de João era impossível. Ele começou a procurar pelo vagabundo desconhecido com entusiasmo. Até foi aquela ponte fatídica e procurou na área próxima. Além disso, usou todas as suas conexões, o que finalmente levou a um resultado. Descobriu que câmeras de segurança perto do local haviam gravado o incidente e João conseguiu obter as imagens. Acontece que o estranho frequentemente caminhava sobre a ponte, geralmente acompanhado por um cachorro grande e peludo. O rosto do homem era claramente visível em algumas filmagens, e ele sempre se aproximava do mesmo lado. Essas informações eram suficientes para o determinado João. Armado com impressões das imagens da câmera, ele revisitou a ponte e tentou seguir a rota conhecida do homem. Quando perdeu o rastro, perguntou aos transeuntes por ajuda. Muitos reconheceram o homem com um cachorro grande e aparentemente amigável, mas ninguém conseguia indicar onde ele vivia. Indiferente, João retornava à área repetidamente, questionando passantes. Sempre carregava uma pequena bolsa consigo, contendo uma jaqueta nova que ele havia comprado para o homem. Sentia que isso era particularmente importante com o inverno se aproximando. No entanto, ninguém conseguia dizer onde o homem morava. Após 3 semanas de buscas infrutíferas, o entusiasmo de João não diminuiu. Pelo contrário, seus fracassos apenas o incentivavam mais, alimentando seu desejo de continuar a busca com fervor crescente, enquanto seu próprio casamento se aproximava rapidamente. Finalmente, seus esforços foram recompensados. Um dia, ao chegar ao seu destino, ele ficou surpreso ao encontrar um grande cachorro preto e peludo, o mesmo que ele havia visto nas gravações de vídeo. Apesar da semelhança com outros cães, ele podia reconhecer aquele em particular a quilômetros de distância. Ao lado do cachorro estava seu dono, um homem da idade de João, mas alarmantemente magro. Essa impressão era acentuada por suas roupas. Ele usava apenas uma jaqueta leve, apesar dos meses não serem particularmente quentes. Enquanto João se aproximava do estranho, ponderava sobre como iniciar a conversa. Ainda acreditava que seu sucesso na busca se devia à boa sorte, mais do que a seus próprios esforços. No entanto, estava enganado. O estranho falou primeiro e seu tom estava longe de ser amigável. Acho que você é o cara que anda bisbilhotando por aqui há semanas, perguntando sobre mim e mostrando fotos minhas, não é? Sou eu. João respondeu. Ele ficou tão surpreso com a confrontação que suas respostas planejadas desapareceram de sua mente. Ele não sabia como reagir a uma recepção tão fria e certamente não antecipava a hostilidade do vagabundo. E por que, posso perguntar, você precisa de mim? Bem, veja, você resgatou minha noiva. Você se lembra, certo? A mulher que caiu da ponte com o carro. Você a tirou de lá e administrou os primeiros socorros. Sim, bem, é difícil esquecer uma experiência dessas. O tom do estranho suavizou um pouco. Vamos conversar na minha cabana, se você quiser. O ambiente pode não parecer muito aconchegante, mas é o que temos. João notou que o vagabundo parecia ansioso para sair daquele lugar lotado o mais rápido possível. Esse comportamento correspondia ao que ele havia observado nas câmeras. O homem evitava grandes multidões, preferindo passear com seu cachorro quando as ruas estavam vazias. Enquanto João considerava as implicações desse sigilo, o homem e seu cachorro o levaram por alguns becos escuros. Não demorou muito para eles navegarem e, em cerca de 10 minutos, chegaram a uma casa aparentemente abandonada na periferia, que era o destino deles. Você está se escondendo de alguém? João não pôde conter sua curiosidade. O que te faz pensar isso? Seu companheiro respondeu asperamente. Não, eu só. João hesitou. Então rapidamente mudou de assunto.
Qual é o seu nome, afinal? Bernardo. Meu nome é João. Prazer em conhecê-lo. Eu não quis ofendê-lo trazendo você aqui, mas você deixou sua jaqueta na ponte. Pareceu-me que você não poderia se dar ao luxo de perdê-la. Ele disse, entregando a Bernardo um pacote com sua jaqueta. Bernardo aceitou a jaqueta calmamente, dizendo simplesmente, obrigado. Os dois homens sentaram-se em silêncio por um momento. João examinou a casa desolada, tão vazia e negligenciada por dentro quanto parecia por fora. O único sinal de vida era uma pilha de trapos em um canto, uma cama improvisada para um cachorro. Você não deveria viver assim. João murmurou. Eu entendo que as coisas devem estar difíceis para você. Talvez eu possa ajudá-lo. Bernardo balançou a cabeça. A conversa havia chegado a um beco sem saída. Bernardo claramente não estava aberto a falar, e João estava sem saber como proceder. O silêncio constrangedor foi quebrado apenas pelo som do cachorro mexendo em algo no canto, alheio à atenção humana. Pelo menos venha ao nosso casamento, ok? João tentou novamente. É daqui a alguns dias. Não se preocupe com roupa ou transporte. Eu cuidarei de tudo. Por favor, venha. Acho que a Roberta ficaria feliz. Sim, mas com quem vou deixar o cachorro? Bernardo murmurou. Bem, se isso for um problema real, existem soluções. Existem hotéis para animais de estimação. Ou ouvi dizer que há pessoas que podem cuidar temporariamente de animais. Mas, honestamente, não acho que deixá-lo sozinho por algumas horas seja um problema. Afinal, ele não estava com você quando você resgatou Roberta. A discussão continuou por um tempo. Bernardo inventou as desculpas mais ridículas para não ir ao casamento. João, por sua vez, estava entrando no mesmo estado de excitação que o fez continuar procurando o misterioso estranho. Ele estava pronto para discutir até tarde da noite para convencer Bernardo. Percebendo isso, Bernardo finalmente cedeu. Tudo bem, ele concedeu. Eu vou, mas não por muito tempo. João temia que Bernardo dissesse isso apenas para apaziguá-lo. Ele temia que, no grande dia, Bernardo simplesmente não aparecesse no restaurante, devolvesse todos os presentes, pedisse desculpas e alegasse algo absurdo, como seu cachorro estar doente. João estava tão incerto sobre a presença de Bernardo que nem informou Roberta. Ele raciocinou que, se Bernardo aparecesse, seria uma surpresa agradável. Se não, a noiva não ficaria desapontada no dia do casamento porque não tinha esperanças falsas. No entanto, apesar das circunstâncias, Bernardo apareceu, mas ficou longe das festividades gerais, não conversou com ninguém, respondendo brevemente a todas as perguntas. Mas ele apareceu. Parecia que sua palavra era inquebrável, o que fez João respeitar ainda mais o peculiar vagabundo. E tudo parecia estar indo bem, exceto que ele notou que a noiva, que estava alegre e satisfeita com sua vida desde a manhã, havia caído em algum tipo de melancolia ou reflexão. Não, claro, ela estava sorrindo, conversando amigavelmente com os convidados e tudo mais. Mas João conhecia sua amada bem o suficiente para perceber que algo estava errado. Querida, você está bem? Ele perguntou baixinho quando teve a chance. Por que você trouxe o Bernardo aqui? Ela respondeu diretamente. Pego de surpresa, João gaguejou. Ele provavelmente esperava qualquer resposta, menos essa. Eu pensei que você ficaria feliz em vê-lo, ele respondeu, atônito. Claro que estou feliz, mas esse é o problema. Ele não está contente de estar aqui. Não consigo entender por quê. Na verdade, eu tenho uma ideia. Ele é apenas um andarilho sem lar, cercado por riqueza e sucesso. Como você acha que ele se sente? Foi tirado de seu mundo familiar,
jogado em todo esse luxo para entreter a noiva de um empresário rico. E então será empurrado de volta para sua vida miserável. Não acho que seja essa a situação, João respondeu seriamente. Ofereci vários tipos de ajuda, mas ele recusou. Ele se recusou a trabalhar para mim ou aceitar dinheiro. É como se ele preferisse sua vida miserável. Mas você está certa sobre uma coisa. Ele claramente não queria vir aqui. Talvez eu não devesse ter insistido tanto. Não entendo por que fui tão determinado. Eu sei por quê, Roberta riu, mas falhou em continuar seu pensamento. Se é que ela iria fazer isso, o mestre de cerimônias, que vinha proporcionando algum entretenimento de fundo sem realmente captar a atenção dos convidados, finalmente começou algumas brincadeiras bobas e outras atividades que exigiam a participação obrigatória do público. E você, jovem, o que está fazendo parado? Ele perguntou de repente, claramente se dirigindo a Bernardo. Bernardo pensava que seu dever estava cumprido. Ele havia mantido sua promessa e planejava sair discretamente sem chamar atenção. Mas agora todos os olhos estavam sobre ele. O mestre de cerimônias continuou, soube que este casamento não teria acontecido sem este jovem. Imagine se a noiva tivesse se afogado. Estaríamos todos aqui, mas não para celebrar e sim para lamentar. Onde você o encontrou? Roberta perguntou bruscamente ao seu novo marido. Você está tentando economizar dinheiro de novo? Não, na verdade, João respondeu, surpreso. Na verdade, meus conhecidos o recomendaram para mim. Acho que havia algo que eu não sabia sobre o humor específico deles. Bem, jovem, continuou o mestre de cerimônias. Não seja tímido. Venha à frente e parabenize nossos recém-casados. Bernardo subiu lentamente ao palco, como se estivesse lutando contra uma barreira física. Ele manuseou o microfone desajeitadamente, aparentemente desconhecido com ele. Começou com alguns clichês e, então, surpreendentemente, apresentou aos recém-casados uma canção sincera. A letra falava de um amor sem limites, e sua bela e sensível voz foi uma surpresa agradável. Ele foi recebido com aplausos estrondosos ao terminar, o que parecia envergonhá-lo, como se fosse puxado de volta à realidade. Ele rapidamente entregou o microfone de volta ao mestre de cerimônias, saiu do palco e logo deixou a celebração. Intrigado pelo comportamento estranho de Bernardo, João, no entanto, respeitou sua privacidade e não fez nenhuma tentativa de contatar o homem estranho. E para sua grande alegria, sua paciência foi recompensada de uma maneira inesperada. Dentro de uma semana, as respostas para suas perguntas o encontraram, embora não da maneira que ele havia antecipado. João tinha acabado de terminar seu trabalho para o dia e estava prestes a sair quando seu celular tocou. Para sua surpresa, o chamador era um velho conhecido, um investigador de casos de grande repercussão com quem ele não falava havia anos. Pensamentos negativos começaram a surgir. Olá, Nelson, faz uma eternidade desde que falamos pela última vez. Esta é uma ligação casual ou é sobre trabalho? João perguntou. Bem, não falamos há um tempo. Mas não tempo suficiente para você esquecer que eu não ligo apenas por diversão, a voz séria respondeu com um suspiro pesado. Está certo. Como posso ajudar? Ou estou sob suspeita? Embora se fosse o caso, você não teria ligado. Você teria aparecido pessoalmente. Está certo. Isso é sobre seu recente casamento, ou mais especificamente, um de seus convidados. Um calafrio percorreu o coração de João. Ele não tinha dúvidas sobre qual convidado ele estava falando. Pensamentos começaram a correr por sua mente, variando de arrependimento por ter convidado aquele estranho para o casamento a uma firme crença de que Bernardo não estava envolvido em nada criminoso. Afinal, Bernardo não parecia um criminoso, muito menos um que despertaria o interesse de investigadores de crimes graves.
Um vídeo de um jovem cantando uma canção de amor sincera se tornou viral, continuou o companheiro de João. É incrivelmente popular e merecidamente. Até eu gostei. Mas isso não vem ao caso. Estamos interessados no cantor. Qual é o seu interesse no cantor? Não deveria divulgar isso, mas levando em consideração nossa velha amizade, vou revelar alguns detalhes. Este homem é suspeito em um caso antigo e sério. Pode não ser ele, mas estou confiante em minha intuição. Foi um caso de grande repercussão. Talvez você tenha ouvido falar. Houve um helicóptero transportando o ouro das Minas do Norte. Seu convidado estava lá como piloto. Confiável por muito tempo. Sem problemas, exceto durante um voo. Algo deu terrivelmente errado. Houve um acidente catastrófico. O helicóptero foi danificado e todos a bordo morreram. Bem, quase todos. 3 corpos foram encontrados, mas a tripulação era composta por 4 pessoas. Todos foram identificados, exceto o piloto. E o ouro estava desaparecido. Uma quantidade substancial de ouro. E você acha que foi o piloto quem matou todo mundo e se escondeu com o ouro? João perguntou, por algum motivo. Bem, não consigo pensar em outra possibilidade. Na verdade, queria te perguntar isso. Como poderíamos encontrá-lo para nos comunicarmos, por assim dizer? Sei que ele deve ser seu amigo, mas você me conhece. Se ele for inocente, não tem nada a temer. Ou talvez nem seja a mesma pessoa. Será fácil descobrir hoje em dia. Bem, você promete qualquer coisa para conseguir a informação que precisa, João pensou irritado. E então disse em voz alta, infelizmente, não posso te ajudar com isso. Ele não é meu amigo. Não tenho contato com ele. Não faço ideia de onde ele mora. E como, nesse caso, ele acabou no seu casamento? O investigador perguntou amigavelmente. Foi pura coincidência. Veja, apenas um mês antes do casamento, ele salvou minha esposa. Ela estava em um acidente. O carro dela caiu no rio e ele a tirou de lá e a ressuscitou. Nós o convidamos como forma de agradecimento. Então ele veio. Entendi, disse Nelson. Bem, vamos verificar. E você, se descobrir algo, ligue, claro. João respondeu brevemente antes de desligar o telefone. Ele andou pelo escritório, inseguro sobre seu próximo passo. Algo não se encaixava. Bernardo havia causado uma impressão positiva nele, não apenas porque ele havia salvado Roberta, o que era importante, claro. Mas será que um criminoso endurecido salvaria um estranho pulando na água fria, arriscando ser descoberto no processo? Não, ele teria passado silenciosamente, evitando qualquer consequência adversa. Além disso, por que Bernardo viveria como um vagabundo se tivesse roubado uma grande quantidade de ouro valioso? Com tanta riqueza, ele poderia começar uma vida completamente nova, fazer documentos, viajar para o exterior e viver no luxo sem se negar a nada. No entanto, ele vive em uma casa abandonada e dilapidada com um cachorro. Falando do cachorro, dizem que os cães se assemelham aos seus donos. Apesar de sua aparência feroz, esse cachorro era uma criatura calma e inofensiva. Também havia argumentos apoiando a opção alternativa, especificamente o comportamento peculiar de Bernardo. Ele parecia estar fugindo de alguém ou de algo. Poderia ser da polícia? Além disso, quem pode dizer que a polícia está sempre certa? Nunca perseguindo inocentes. João concluiu que a melhor ação era confrontar Bernardo e perguntar diretamente. Ele buscaria respostas e, posteriormente, decidiria o próximo passo. Apesar de ter sido avisado de que Bernardo poderia ser um assassino impiedoso, João não percebeu nenhuma ameaça. Talvez ele estivesse relutante em acreditar nisso.
No entanto, ao se aproximar da casa, João percebeu que estava atrasado demais. Um grande cachorro preto, evidentemente angustiado, estava na frente do prédio decadente. Bernardo não estava à vista, e parecia que a polícia tinha chegado antes dele. Certamente, eles tinham mais recursos para a busca do que ele inicialmente teve ao procurar o estranho peculiar. João se aproximou do cachorro e falou palavras carinhosas que não tinham significado. O cachorro olhou debaixo das sobrancelhas, rosnou ameaçadoramente, mas depois de cheirá-lo claramente, reconheceu-o com olhos melancólicos. O cachorro caminhou até João e se sentou aos seus pés, aceitando um carinho na nuca. Não se preocupe, João tranquilizou. Vamos resgatar seu dono. Então, o homem abriu a porta do carro, gesticulando de forma convidativa. O cachorro olhou para ele com descrença, mas eventualmente pulou para dentro da cabine. Durante a condução, João discou o número de sua esposa, contemplando a melhor forma de explicar a situação, mas nenhuma explicação adequada veio à mente. Por falar nisso, João de fato estava apenas meia hora atrasado. Quando ele recebeu a ligação de Nelson, a polícia já tinha uma ideia de onde procurar o suspeito. Não foi difícil para eles vasculhar a área e localizar uma casa abandonada. Bernardo se rendeu sem resistência, apenas pedindo que encontrassem alguém para cuidar de seu cachorro. Infelizmente, até esse desejo foi negado na delegacia. Bernardo foi levado para interrogatório. O investigador Severo parecia estar contra ele desde o início. Bernardo estava familiarizado com esse tipo de pessoa. Eles não estavam interessados em descobrir a verdade. O investigador já tinha uma noção preconcebida do que havia acontecido e qualquer fato contraditório era desconsiderado. Bernardo Pérez, correto? O investigador perguntou friamente. Sim, sou eu, Bernardo admitiu com relutância. Havia algum sentido em negar? Alegar que era um caso de identidade equivocada não funcionaria. Um teste de DNA provaria rapidamente que ele era o piloto que desapareceu após a queda do helicóptero, apenas piorando sua situação. Você entende por que o chamamos aqui? Eu não diria exatamente que fui convidado, retrucou Bernardo. Mas sim, entendo porque estou sendo investigado. Vocês acreditam que sou responsável pelas mortes de 3 pessoas, um helicóptero que caiu e uma quantidade significativa de ouro desaparecida. Correto. Veja, não é nada difícil, o investigador sorriu de repente, imaginando mais uma condecoração em seu uniforme. O quê? Confessar os crimes que você cometeu é admirável. Sua cooperação com a investigação será levada em conta. Espere um minuto, Bernardo objetou. Eu não confessei nada. Só mencionei as acusações que você poderia levantar contra mim a seu pedido, mas eu não admiti realmente ter feito isso. Isso é interessante. Então, como você explica o que aconteceu? Eu fui incriminado. Não havia ouro no helicóptero. Estávamos transportando algum tipo de resíduo sob o pretexto de ser ouro. Descobri isso após o acidente, quando os sacos se romperam. O helicóptero foi danificado pouco antes do voo. Eles provavelmente esperavam que alguém sobrevivesse para levar a culpa. Ou talvez alguns condenados escapassem se todos morressem. É um lugar difícil, lá no norte, com muitos criminosos. Isso soa muito plausível, o investigador zombou, não escondendo seu ceticismo. Mas se você é inocente, por que se escondeu todo esse tempo? Por que não foi à polícia imediatamente e contou tudo o que aconteceu? Bem, devo dizer que o acidente não passou sem deixar marcas em mim. Fiquei gravemente ferido e perdi a memória. Os locais me encontraram e me levaram ao hospital, onde fiquei por alguns meses. Saí sem dinheiro, sem identificação e sem saber quem eu era ou de onde eu vinha. Não tinha nenhuma lembrança de quem poderia precisar de mim. Acabei sem teto e vagando pelas ruas por muito tempo.
troquei de cidade, e então um cachorro me encontrou. Curiosamente, foi quando minha memória começou a voltar. Não tenho certeza qual é a conexão. Talvez não haja nenhuma. Mas 2 anos depois, finalmente recuperei minha memória. Mas a quem eu recorreria? Quem acreditaria em mim? Mesmo agora, você não acredita em mim. Eu não queria acabar na prisão e já estava acostumado ao estilo de vida nômade. Eu teria continuado a viver pacificamente, sem incomodar ninguém, se não fosse por aquele maldito casamento. Como era de se esperar, o investigador não acreditou em Bernardo, e o homem foi enviado para um centro de detenção para aguardar julgamento, cujo resultado parecia inevitável. Bernardo parecia resignado ao seu destino e estava mais preocupado com seu cachorro. Nelson tinha acabado de terminar um interrogatório e estava prestes a ligar para João, mas João superou. Assim que Nelson ligou o telefone, que sempre mantinha desligado durante o trabalho, ele foi inundado com mensagens sobre várias tentativas de contato, seguidas por outra ligação. Olá novamente, o investigador respondeu: você está preocupado com seu amigo cujo paradeiro você alega não conhecer? Isso foi intencionalmente enganoso para a investigação. O que você estava pensando? Vi nas câmeras como você estava procurando por ele e como finalmente se encontrou com ele. Escute, Nelson, eu não acredito que Bernardo poderia ter matado alguém, João afirmou diretamente. Você não precisa acreditar nisso. Os fatos estão todos alinhados e não há evidências concretas de sua inocência. A explicação dele é absurda. Você tem alguma prova da culpa dele? João perguntou. Pense bem, Nelson. Um assassino arriscaria sua vida para salvar um estranho? As pessoas mudam, respondeu o investigador filosoficamente. Mas isso não as absolve da responsabilidade por crimes passados. Bem, e quanto ao ouro? Nelson, ele deve ter muito dinheiro, certo? Se ele realmente fez o que você suspeita. Por que ele vive como um mendigo em algum casebre abandonado? Quem sabe? Talvez ele tenha roubado, mas não soube o que fazer com o ouro. Ele era apenas um homem trabalhador comum, não familiarizado com joias. Então, ele ficou sobrecarregado pelo dinheiro que tinha. Isso acontece. E ele só teve problemas com isso. E ainda assim, João interrompeu, vou te dar um conselho. Em vez de tentar me convencer, é melhor falar com seu amigo. Convença-o de que cooperar com a investigação é a melhor opção. Faça-o nos contar a verdade. Faça-o se arrepender e nos mostrar onde escondeu o ouro. Ele deve ter escondido em algum lugar. Ele receberá crédito. Ele receberá a pena mínima e depois sairá em liberdade condicional por bom comportamento. Essa é a melhor opção que posso oferecer a você. Vou pensar nisso, João disse secamente e desligou o telefone sem se despedir. Ele estava fervendo de raiva. Agora ele estava absolutamente convencido da inocência de Bernardo. O pobre homem estava simplesmente no lugar errado na hora errada. Que evidências eles tinham contra ele? O país não defendia a presunção de inocência? Ignorando o conselho de Nelson, João contratou o melhor advogado que pôde encontrar para Bernardo. O custo foi substancial, fazendo com que o homem se sentisse responsável pelo indivíduo infeliz. Afinal, foi no casamento de João que ele foi descoberto. O advogado era competente e bem versado no caso. Durante o julgamento, ele argumentou convincentemente que, sem provas, testemunhas ou imagens de vigilância do local, não havia razão para acreditar em uma versão sobre a outra. A história da acusação também tinha muitos problemas insolúveis. Por exemplo, como Bernardo poderia ter roubado e escondido sozinho uma quantidade tão grande de ouro? E a boa reputação de Bernardo com seus superiores também jogava a seu favor. Ele era responsável, trabalhador e confiável.
Apesar de algumas dificuldades, Bernardo foi absolvido. Ele deixou o tribunal um homem livre, sem problemas legais. No entanto, ele ainda não tinha casa, emprego ou propriedades e não tinha ideia de como começar sua nova vida. Eu preciso encontrar meu cachorro primeiro, disse em voz alta mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Não precisa, respondeu João. Nós o temos. Eu o peguei logo depois que o levaram. Achei que seria problemático, mas ele é um bom cachorro. É obediente. Não pula e não faz bagunça na casa. Claro, Bernardo sorriu. Eu não apenas o peguei. Eu o criei da melhor maneira que pude. Ele se saiu muito bem, mas pense, para onde você o levará? Vai vagar pelas ruas de novo ou voltar para seu barraco? Poderia desabar sobre você. Não faça isso. Então o que mais posso fazer? Tem algo. Venha trabalhar para mim. Não posso pagar muito ainda, mas é o suficiente para viver. Além disso, vou alugar um apartamento para você como meu funcionário. É um bom acordo. Encontraremos um lugar que permita cães. É meio constrangedor. Você já me ajudou tanto, Bernardo hesitou. Eu só tirei você da confusão. Eu coloquei você nela, João objetou. E ainda não agradeci por salvar Roberta. Acredite, a vida dela significa muito para mim. Eu realmente não tenho nenhuma habilidade, Bernardo continuou hesitante, exceto pilotar um helicóptero, e nem sou muito bom nisso. As escolas diminuem, as máquinas melhoram. É uma necessidade constante de requalificação. E você provavelmente não precisa de um piloto. Então você não precisa de um piloto, mas um motorista poderia ser útil. Não está mais no meu nível dirigir. Você sabe dirigir um carro? Sei, mas preciso renovar minha carteira. Bem, isso não é problema. E assim o acordo foi selado. Conforme prometido por João, Bernardo e seu cachorro se mudaram para um apartamento espaçoso perto do escritório. A vida de Bernardo começou a melhorar, e ele mal lembrava de seu passado. Havia apenas um arrependimento. Uma vez, há muito tempo, ele tinha uma noiva, Gabriela. Onde ela estava agora ou com quem estava, ele não sabia. Ele tinha certeza de que ela o abandonou após o acidente de helicóptero. Mas ele não a culpava. Ela devia ter sua própria vida e seus sentimentos por ele haviam desaparecido. Uma das funções de Bernardo envolvia levar João principalmente para várias negociações de negócios. Normalmente, ele esperava no carro, mas ocasionalmente era convidado a sentar-se no saguão dos escritórios ou restaurantes. O homem geralmente recusava, sentindo-se deslocado em interiores luxuosos, escritórios caros ou restaurantes sofisticados. Um dia, Bernardo levou João ao escritório para se encontrar com investidores em potencial. Ele nem sequer tinha tomado café da manhã naquela manhã, então aceitou a oferta de esperar por seu chefe no escritório e tomar uma xícara de chá. As negociações já duravam mais de uma hora quando, de repente, uma mulher saiu da sala de reuniões. Bernardo também notou outro homem envolvido nas negociações pelo canto do olho e ficou surpreso. Apesar do passar do tempo, ele não poderia deixar de reconhecer essas pessoas, especialmente a mulher. Ele conhecia cada detalhe do rosto dela melhor do que o seu próprio, pois ela havia sido sua noiva em sua vida passada. Sim, era sua amada Gabriela, e seu companheiro era Carlos, seu superior, que o havia enviado naquela jornada fatídica. Como Bernardo agora se lembrava vividamente, ele não era a pessoa designada para fazer aquele voo. No entanto, Carlos insistiu, afirmando que a carga era importante demais para ser confiada a qualquer um. Um Bernardo ingênuo não tinha ideia de que, na verdade, ou a morte ou anos de prisão o aguardavam. Mas, para ambos os vigaristas, qualquer uma das opções seria adequada.
Bernardo agora tinha certeza de quem o incriminara com o transporte e quem levará todo o ouro que falsamente o implicaram. Além disso, ele viu que o casal trocava carícias e ternuras. Estavam claramente em um relacionamento romântico. Tudo se encaixou. Eles eram os responsáveis por seus problemas. E então ele literalmente irrompeu na sala e, sem perceber suas próprias ações, atacou seu antigo chefe com socos, gritando acusações e insultos. Foi necessário um esforço considerável para João puxar Bernardo para longe do potencial parceiro. É assim que você negocia agora? A vítima perguntou severamente. Não concordamos em tudo, certamente, mas não a esse ponto. Peço desculpas por este terrível incidente, João começou a falar. Você não deveria ter negócios com eles, Bernardo interrompeu. Eles são vigaristas e assassinos. Acredite em mim. Calma, João gritou para ele. Saia do escritório. Vamos resolver isso mais tarde. Relutantemente, Bernardo obedeceu. Uma vez de volta ao carro, ele tentou controlar os tremores nas mãos e enxugar as lágrimas que haviam se acumulado em seus olhos. João voltou 10 minutos depois, para dizer o mínimo, de mau humor. As negociações estão arruinadas, ele quase gritou. Eu tinha grandes esperanças para essas pessoas. Pessoas muito respeitáveis, por sinal. Poderiam ser investidores no meu projeto. Espero ter convencido-os a reconsiderar, mas não há garantias. O que aconteceu com você? Nervoso e com um gaguejo que ocasionalmente se transformava em soluços quase histéricos, Bernardo tentou explicar o que havia acontecido. João ouviu sem interrupção, mas Bernardo teve a impressão de que suas palavras não foram totalmente acreditadas. Passei tanto tempo com essa mulher, não a reconheceria? E meu ex-chefe não mudou muito. Bem, vamos dizer, João disse lentamente, mas você tem certeza de que foram eles que te incriminaram? Quem mais poderia ser? É óbvio. Óbvio. Sabe, o investigador que conheço costumava dizer isso sobre um homem que o tribunal depois considerou completamente inocente. Isso não te lembra nada? Isso não é a mesma coisa, Bernardo ficou surpreso. Parece exatamente a mesma coisa para mim, respondeu João. O mesmo tipo de acusações baseadas em preconceitos. Não sabemos o que aconteceu com aquele helicóptero com certeza. E sim, talvez ela não estivesse te traindo naquela época. Talvez tenha se casado com Carlos mais recentemente, mas isso não é da sua conta nem da minha. Está tudo no passado. E você não deve acusar pessoas a menos que tenha 100% de prova. Mas... Esta conversa acabou, João interrompeu. Se você puxar um truque desses novamente, lamento informar que terei que te deixar ir amizade à parte, não vou permitir que ninguém coloque meu negócio em risco. Por um tempo, parecia que haviam escolhido esquecer o confronto. Bernardo continuou a levar João para reuniões como de costume, mas ele nunca mais viu sua ex-noiva e seu marido. Ele até alimentou a esperança de que João tivesse seguido seu conselho e estivesse procurando parceiros mais confiáveis. No entanto, ele assumiu que estava errado na manhã de segunda-feira, quando foi buscar João para o trabalho como de costume e encontrou apenas Roberta em casa. Dizer que ela estava chateada seria um eufemismo. Ela estava quase em pânico. Ele saiu para uma reunião fora da cidade na noite de sexta-feira, ela disse. O que você quer dizer com uma reunião? Bernardo ficou surpreso. Ele me dispensou mais cedo na sexta-feira. Quem o levou? Ele foi sozinho. Disse que não queria você lá. Meu Deus, sussurrou Bernardo, começando a entender. Ele estava negociando com Carlos Barroso? Sim, Roberta respondeu, olhando para ele esperançosamente. Já entrei em contato com ele. Ele disse que tudo correu bem e que João voltou para casa no mesmo dia. Mas ele nunca o viu novamente.
Nos dias seguintes, Bernardo literalmente viveu com o cachorro na casa de Roberta e a apoiou da melhor maneira que pôde, lutando contra o desejo esmagador de revelar uma terrível verdade. Ele estava quase certo de que a probabilidade de eles verem João vivo novamente era mínima. Sua suspeita foi ainda mais confirmada quando soube que a empresa de João havia, de alguma forma, acabado sob o controle dos Barroso. Alegadamente, João havia assinado uma procuração para ele. E enquanto ele estava desaparecido, Carlos estava administrando o negócio como principal investidor. A única coisa que Bernardo não conseguia fazer era provar suas suspeitas. Mas logo ele enfrentou mais um problema significativo. A secretária que trabalhava no escritório dos Barroso deu um testemunho de que Bernardo poderia ser responsável pelo desaparecimento de seu chefe. Ela especulou que, se ele pudesse atacar outros de repente, ele também poderia ter matado seu chefe. E então uma acusação antiga ressurgiu. Embora o tribunal o tivesse absolvido, a suspeita persistia e a polícia estava ansiosa para fechar o caso rapidamente. A ajuda de Roberta com o advogado e os bons relacionamentos de Bernardo com os vizinhos, a quem ele sempre ajudava, salvaram o homem. Várias pessoas cientes de sua situação forneceram testemunhos. Muitos o tinham visto passeando com seu cachorro na noite de sexta-feira, levando ao arquivamento das acusações. A polícia ainda não tomou mais nenhuma ação, alegando que João poderia simplesmente ter ido para a casa de sua amante ou de alguns amigos ou simplesmente ter saído para relaxar longe de casa. Após sua liberação da delegacia, Bernardo ficou surpreso ao ver que Roberta havia conseguido se recompor, e ele finalmente teve a oportunidade de compartilhar sua versão dos eventos para que pudessem planejar seus próximos passos juntos. Ela acreditou nele incondicionalmente, mas não tinha ideia de como provar isso. Ela também precisava proteger o negócio de seu marido para garantir seu sustento, especialmente porque Roberta agora era responsável, não apenas por si mesma, pouco antes do desaparecimento de João. O casal finalmente soube que estavam esperando um filho. Bernardo e Roberta dividiram as tarefas. Roberta, com a ajuda dos pais de João, começou a processar Carlos pelo controle do negócio. Enquanto isso, Bernardo procurava o chefe desaparecido. Ele percorreu todas as possíveis rotas na área onde as negociações haviam ocorrido, entrevistando pessoas e revisando imagens de câmeras que alguns donos de negócios preocupados concordaram em mostrar. Depois de cerca de um mês, tiveram um avanço. A câmera de um dos cafés capturou o carro que estavam procurando. Agora, a direção da busca estava mais clara. Bernardo procurou meticulosamente dentro de vários quilômetros dessa localização. E finalmente, ele teve sucesso. Ele descobriu um lago remoto na periferia de uma floresta. A área era pitoresca e poderia atrair turistas se não fosse tão distante até das aldeias e comunidades mais remotas, presumivelmente, foi por isso que os criminosos escolheram esse local, longe das multidões de turistas. O carro de João estava meio submerso, balançando tristemente na superfície da água. Bernardo mergulhou no lago gelado sem hesitar, como antes. O carro estava vazio, mas milagrosamente, o gravador de vídeo estava intacto. Ele conseguiu chegar à margem, segurando o precioso aparelho. Não tinha certeza se o vídeo estaria salvo ou se haveria algo útil para a investigação, mas valia a tentativa. O carro submerso era uma pista significativa. Certamente levaria a polícia a investigar o paradeiro do proprietário. Com esses pensamentos, Bernardo chamou a polícia. Enquanto esperava a chegada deles, decidiu assistir às filmagens. Foi uma tarefa difícil, mas seus sentimentos eram amargos após assisti-las. Ele agora tinha provas incontestáveis da culpa dos Barroso. O ex-chefe de Bernardo era a última pessoa a dirigir o carro. Gabriela estava sentada perto, amarrada, e João estava no banco de trás. A gravação horrível foi interrompida pouco antes de o carro, junto com seu dono indefeso, ser jogado no lago.
Por um lado, Bernardo estava satisfeito que os criminosos finalmente seriam punidos, mas o preço era alto demais. E João nunca voltaria. Com o coração pesado, Bernardo entregou o gravador à polícia e foi ver Roberta assim que as autoridades tinham todas as provas necessárias. Carlos e Gabriela foram presos, condenados e sentenciados a uma longa pena de prisão. Não foi apenas por causa da morte de João. Durante aquela viagem de ida, o casal criminoso havia contado a João em detalhes como planejaram o roubo e incriminaram Bernardo. O tempo passou. Bernardo continuou a apoiar Roberta e cuidar dela e, depois, de seu filho recém-nascido. Com o tempo, a amizade deles, fortalecida pela diversidade compartilhada, floresceu em amor. Quando o filho de Roberta começou a frequentar a escola, eles se casaram. As dificuldades e tristezas do passado não desapareceram, mas se transformaram em memórias distantes. A família tinha suas próprias tradições. Por exemplo, todo domingo eles visitavam o parque com seu filho e o enérgico, embora idoso, cachorro. Durante um desses passeios, notaram um mendigo pedindo esmolas. Antes que percebessem, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, seu filho compassivo se aproximou do homem para lhe oferecer um pãozinho e segundo, o cachorro, geralmente indiferente a estranhos, aproximou-se do homem abanando o rabo e tentando lamber seu rosto. Foi quando Bernardo conseguiu olhar melhor para ele. João, exclamou surpreso, fazendo Roberta ficar espantada. Você me conhece? Perguntou o mendigo, esperançoso, acariciando o cachorro. Perdoe-me por perguntar. Um dia, acordei na margem de um lago distante, sem memórias do que aconteceu antes. Bernardo não encontrou forças para responder. Lágrimas encheram seus olhos. Ele correu em direção ao velho amigo, abraçando-o. Está tudo bem, ele o tranquilizou. Vamos ajudá-lo a se lembrar. É maravilhoso que você esteja vivo agora. Era a vez de Bernardo apoiar João de todas as maneiras possíveis. Gradualmente, em um ambiente familiar, a memória de João começou a retornar. Então, todos enfrentaram um problema inesperado. João, tendo acabado de recuperar sua identidade, descobriu que sua esposa agora estava com outro homem que estava criando seu filho. Naturalmente, isso foi um golpe devastador. Por um tempo, ele se comportou mal. Ele bebia, visitava a casa de Roberta e Bernardo e causava cenas. Mas o casal não retaliou nem o condenou. Em vez disso, eles continuaram a apoiá-lo. Então, alguns meses depois, João apareceu inesperadamente na porta deles, completamente sóbrio e com um olhar culpado. Amigos, me desculpem, ele disse. Estive fora por quase 7 anos. Vocês tiveram que viver suas próprias vidas aqui, e eu não deveria ter reagido tão fortemente. Está tudo bem, Bernardo respondeu. Você está de volta conosco agora. Você sempre foi impulsivo, então não é surpreendente. Estávamos esperando você voltar a si. Há apenas uma questão importante. Qual é essa questão? João perguntou. Negócios. Bernardo respondeu brevemente. Fizemos muitos progressos ao longo dos anos, mas pelo menos 1/3 de tudo que temos pertence a você. João descartou a ideia. Esqueça essa ideia. Eu não quero isso. Vou encontrar um trabalho tranquilo em algum lugar. Já tive o suficiente de empreendedorismo para uma vida. É um negócio arriscado, no fim das contas. Eles concordaram que Bernardo enviaria a João uma quantia mensal para reembolsar sua parte no negócio. Esse acordo satisfez a todos. Cansado da agitação da cidade, João decidiu se mudar para o campo. Ele encontrou uma vila adequada com uma casa à venda. No entanto, quando chegou para inspecioná-la, a condição da casa parecia muito deprimente. Uma mulher em uma cadeira de rodas observou da casa vizinha por um tempo antes de se aproximar para iniciar uma conversa.
Não se empolgue muito com esta casa, ela avisou. Parece ruim por fora, mas acredite, é ainda pior por dentro. Sem um olhar treinado, você não saberia o quão ruim é. Por isso é tão barata. É uma pena, João respondeu. Gostei da sua vila. Queria me estabelecer aqui, mas parece que não há outras casas à venda. Bem, ela disse, amanhã é mais sábia do que a noite. Já está tarde. Onde você planejava passar a noite? Você pode ficar aqui e, pela manhã, resolveremos seu problema. João concordou em passar a noite na casa daquela mulher. Coincidentemente, ela também se chamava Roberta. Anteriormente, ela havia sido uma ordenhadora, mas um encontro com um touro indisciplinado a deixou ferida. Desde então, ela se virava como podia, contando com a bondade dos vizinhos. Resumindo, João não ficou apenas uma noite. Inicialmente, ele ajudava com pequenas tarefas, mas acabou decidindo ficar e começou extensas reformas. Ele também encontrou os médicos certos e pagou pela cirurgia cara de Roberta para reparar sua coluna vertebral inferior. Isso foi seguido por 6 meses de rigorosa reabilitação, durante os quais ele foi um apoio constante. Finalmente, ela conseguiu dar seu primeiro passo. Enquanto isso, João comprou a casa e o terreno vizinhos, unindo-os à propriedade de Roberta. Ele equipou a fazenda, adquiriu gado e contratou trabalhadores. Essencialmente, ele estava de volta aos negócios, embora diferentes. Alguns anos depois, eles tiveram um animado casamento na vila. Naturalmente, eles convidaram Bernardo, Roberta, seus filhos e até o cachorro. E a noiva de João estava dançando com ele, superando muitos dos convidados mais jovens e saudáveis. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.